E você vai ver agora uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil ao cidadão, ex-presidente da OAB São Paulo e ex-presidente do Conselho Federal da OAB entre os anos de 2001 a 2004, por sua inestimável contribuição para a causa da advocacia e do direito. Conheça quem foi Rubens Approbato. Um ser humano especial. É um brasileiro incorrigível. Um homem que ama a sua família, leal aos seus amigos, apaixonado pela profissão. Eu sou um grande admirador do Rubens Approbato Machado. Vemos uma família extremamente com problemas de ordem financeira. Nós éramos 4 irmãos e meu pai era empregado, era guarda-livros, como se chamava, e tinha dificuldade em poder nos sustentar, né? Mas ele lutava para isso. E o que ele queria era os filhos, educação. Era a base dele, fundamental, porque ele veio de uma família em que não se podia estudar. Eram 4 irmãos e tinham que trabalhar para sustentar a casa. E ele teve que dar uma ginástica para ninguém ver e estudou secretamente. Mas os filhos ele quis ao contrário. Ele queria que os filhos fossem alguma coisa na vida. Mas não tinha dinheiro para isso. Então nós tivemos que começar a ir para a escola pública. E eu comecei minha vida na escola pública. Ginásio, grupo escolar, ginásio do Estado, colégio do Estado e a Faculdade de Direito da USP. E fiz e resolvi ser um advogado mesmo. O Rubens foi colega de turma de meu pai. Eles se formaram juntos e são da turma de 1956 da Faculdade de Direito da USP. A nossa existência está ligada e eu passo a ter uma interação maior com o Rubens no momento em que ele assume o Instituto dos Advogados de São Paulo. Quando ele preside o Instituto aqui, nós, à época, integrávamos juntos o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. O Dr. Rubens Approbato Machado era o presidente da Federação Paulista de Futebol quando houve aquela imensa briga no estádio do Pacaembu entre torcedores da Mancha Verde e da Tricolor Independente. Não seria possível que o Ministério Público estabelecesse uma parceria tão forte com a Federação Paulista, não houvesse na sua presidência uma pessoa do gabarito moral de Rubens Approbato Machado. E algo que é pouco noticiado nos meios jornalísticos é que foi uma resolução corajosa, baixada e assinada por Rubens Approbato Machado, que proibiu todas as torcidas organizadas de entrarem no estádio de futebol com suas bandeiras e camisas, ajudando o Ministério Público a dar um golpe definitivo naquelas que tinham se tornado verdadeiras organizações criminosas. Para fazer isso, é necessário coragem, determinação, história e não ter nenhum telhado de vidro. Eu creio que a trajetória dele trouxe com ele a trajetória de vários advogados, de várias pessoas. Ele abriu caminhos e oportunidades para muita gente, inclusive para mim. O meu avô, Dr. Rubens, foi a minha inspiração para essa carreira. Desde muito novo, eu acompanho a trajetória profissional dele, sempre me espelhei nisso, busquei, almejei alcançar o mesmo tipo de sucesso profissional. Desde a minha entrada na faculdade, na Faculdade de Direito, consegui acompanhar mais de perto isso. Acompanhei o primeiro mandato dele à frente da OAB em São Paulo, seccional de São Paulo. Acompanhei a oportunidade no Conselho Federal que ele teve. E foi um orgulho muito grande ver e entender o papel de líder que ele assumiu, a credibilidade e a honestidade, o caráter que ele sempre demonstrou na busca dos seus objetivos como líder de classe. Para ser advogado, ele tem que estudar
todos os dias. Tem que estudar a legislação, que sai sempre, sai muitas. Tem que estudar a doutrina, porque a doutrina é importante. A jurisprudência, ou seja, as decisões judiciais, para quando vier um caso nas suas mãos, você ter elementos para poder conversar com o cliente e para poder se manifestar na justiça. E foi assim que eu procurei ter urbanidade com as pessoas, saber tratá-las, saber o que o colega da outra parte, ainda que adversário, é advogado como você, e, portanto, respeitá-lo. Tudo isso é que faz o advogado. Eu gostaria de falar aqui como o Rubens, advogado, que eu conheço há várias décadas e trabalho com ele desde os meus 17 anos de idade. Então, para mim, hoje, ele é mais chefe, sócio, colega, que propriamente eu vejo como o pai. O pai fica para o fim de semana. O que mais me chama a atenção, o ponto forte que eu vejo na carreira dele é a credibilidade que ele passa e o símbolo de caráter e honestidade que ele representa no meio dos advogados. O Rubens é um advogado conhecidíssimo, respeitabilíssimo, não só entre os colegas, mas nas cortes de São Paulo. E também serve de referência a mim, que tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com ele no seu escritório do Rubens Aprobato. A imagem que eu tenho do Dr. Rubens Aprobato Machado é de um advogado que simboliza a ética no exercício profissional. Um profissional, uma expressão rara para se dizer hoje em dia, acima de qualquer suspeita. Integrou várias bancas examinadoras do concurso do Ministério Público, da magistratura estadual e federal, respeitadíssimo nessas instituições. O Rubens Aprobato Machado é uma legenda na advocacia brasileira. É uma pessoa que esteve à frente da OAB, principalmente nos momentos mais graves da vida brasileira, quando nós não tínhamos democracia. Então ele sempre fez da advocacia uma trincheira democrática. Ele trabalhou muito para que nós tivéssemos essa redemocratização. Ele ajudou a valorizar a profissão de advogado. Ele foi e continua a ser um nome extremamente respeitado no meio. E fora dele também, porque é um homem que transita bem por vários setores, não é? Então, eu sou um grande admirador do Rubens Aprobato Machado. Um vínculo com a cidadania, onde esta bandeira sempre esteve presente na sua vida. Bem, ele esteve à frente da OAB paulista num momento em que a profissão começou a produzir milhares de novos profissionais. E era muito importante que à frente dessa corporação, né, dessa entidade que congrega todos os profissionais credenciados a advogar, alguém que mostrasse aos jovens o que significa ética, o que significa comprometimento profissional, qual o papel do advogado na construção da paz. Eu não era candidato de nada. De repente virei candidato, queriam que eu fosse, porque eu tomava atitudes lá também. Eu tomei algumas atitudes até duras. E quando eles viram, eu falei, esse cara aqui é um complicador disso, vamos botar na presidência. Em relação à condução do Conselho, sempre de forma muito democrática, mas com punho firme e com um discurso bastante sereno. Esse foi Rubens na presidência da OAB de São Paulo e atuou da mesma forma no Conselho Federal, na sua gestão, que foi de 2001 a 2003. Rubens Aprobato Machado assumiu a presidência do Conselho Federal da OAB. Portanto, foi o presidente de todos os advogados do Brasil. E até hoje eu me lembro de uma manifestação muito corajosa no Supremo Tribunal Federal. Estava presente o então presidente da República e fez uma manifestação veemente, sempre com a coragem, com a determinação e com o respaldo ético de sempre, contra o excesso e medidas provisórias que aviltavam o papel do Poder Legislativo enquanto poder independente
e harmônico com o Executivo. O fato que mais me marcou, e eu acompanhei pessoalmente, foi o discurso que ele fez como representante do Conselho Federal, criticando duramente a presidência da República em decorrência da quantidade de atuação legislativa que naquele momento a presidência tinha, com uma quantidade absurda de expedições de medidas provisórias. E aquilo me emocionou, me mostrou o quanto relevante era o papel dele frente à OAB. Foi um grande presidente da nossa OAB Nacional, marcou época, corajoso, enfrentou quem precisava ser enfrentado, defendeu quem precisava ser defendido, sem perder de vista a defesa diária da advocacia. Se eu pudesse resumir em 3 palavras o Rubens Aprobato Machado, eu diria entusiasmo, retidão e caráter. É isso, é um exemplo para as futuras gerações. Um ser humano especial, alguém que tem o dom de fazer com que aqueles que se aproximem dele se sintam também muito especiais. Rubens Aprobato Machado, um calabres corajoso, incontrolável, quando se tem como mote principal a advocacia e a cidadania. Portanto, um homem de família, um homem que ama a sua família, leal aos seus amigos, apaixonado pela profissão, com a coragem e a determinação de um guerreiro, mas um pacificador. Se eu pudesse simbolizar Rubens Aprobato Machado em uma palavra, eu diria: um homem ético, um homem bom, um bom e digno profissional que orgulha a advocacia paulista e a advocacia brasileira. Ele é super carinhoso, corintiano fanático, não só me inspirou para ser advogado, como para ser corintiano, e busca passar não só para mim, o Eduardo, meu primo, que seguiu a carreira jurídica, mas para os outros netos e para a família, os valores que ele tem, as características fundamentais dele, que são a honestidade, o caráter e o respeito ao próximo. Um homem de liderança, um homem das causas da cidadania. Um amor de pessoa. E hoje nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar mais informações e notícias no site oab.org.br. A gente se vê na semana que vem, te esperamos. Até lá!